Olá, tudo bem? Meu nome é Cícero, tá? Iremos trabalhar aqui o curso de cálculo de curto-circuito em instalações elétricas, né? Essa aqui é a videoaula de número 1. Tá? A sequência a gente vai falar do material, né? Você pode estar acompanhando o conteúdo, né? Ou por esses slides que a gente vai estar disponibilizando para você, né? E também pelo livro, né? Livro-texto que também estaremos disponibilizando, tá? Faz parte do curso. A ementa do curso de curto-circuito, tá? Ela engloba representação de diagramas unifilares, tá? Diagramas unifilares por diagrama de impedância em PU, né? Componentes simétricas, cálculos de curto-circuito trifásico, fase-terra, fase-terra, fase-fase, fase-fase-terra, né? Que é o dupla, que é o bifásico, né? Esse aqui é o bifásico, esse aqui é o dupla fase mais terra, tá? E filosofia de proteção, né? Tá, o que acontece? O curso em si, tá? De cálculo de curto-circuito é voltado a nível industrial, tá? Cálculo de curto-circuito industrial, indústrias aí, que no geral utilizam níveis de tensão, em via de regra, até 36 mil volts, né? 36 kV. O cálculo de curto-circuito desse tipo de instalação, normalmente é o curto-circuito trifásico e fase-terra. No curso aqui a gente até fala do dupla fase mais terra, né, para efeito de conteúdo, né? Mas na prática, né, acaba sendo desconsiderado esse cálculo, não é necessidade de calcular o dupla fase e o dupla fase mais terra, porque geralmente eles são menores a níveis industriais, tá? São menores do que o trifásico e o fase terra. Aliás, menor que o trifásico, né? Então, o que acontece? No curto trifásico, como é a maior curto-circuito, às vezes o fase-terra também, dependendo da topologia, o fase-terra acaba sendo um pouco maior do que o trifásico. Tá? Mas o que acontece? O dupla fase e o dupla fase-terra, né, acabam sendo menores em instalações industriais, né, porque está longe da fonte, né, as instalações longe da fonte, tem uma interferência aí da topologia do sistema, dependendo aí da relação XR. Então, como está longe da subestação, geralmente as indústrias ficam longe da subestação, não estão na boca do gerador, né? Então, esse dupla fase terra acaba sendo desconsiderado, né? Porque são menores, né? Então, o que importa para a gente é saber o maior curto-circuito, o maior valor, né? Por isso que, via de regra, as concessionárias de energia acabam focando, né, só no trifásico e o fase-terra, que é o foco do curso aqui. Primeiro vamos falar um pouco do CEP, Sistema Elétrico de Potência. É o conjunto dos equipamentos de instalações, né, de geração, transmissão e distribuição de energia, né, incluindo a medição. Tá? Então, essa é a definição do CEP, geralmente é esse aqui. Também a gente tem que saber um pouco da matriz energética aqui no Brasil. Tá? 60% é composto de usinas hidrelétricas. Grandes estruturas aí, localizadas em pontos remotos do Brasil, né, para geração de energia. 24% dessa energia consumida aqui no Brasil é termoelétrica, tá? Aí o restante é energia eólica, solar, né, tipo de coisa. Então, ó, o foco é energia hidroelétrica e termoelétrica, porque são as fontes de energias onde há aplicação direta de geradores síncronos, tá? Que é o gerador aí convencional, né? Que desde os primórdios aí de geração de energia é utilizado, né? E é a máquina síncrona, que é a máquina girante, tá? Então essa máquina, por ela ser um conjunto girante com bastante inércia acumulada, né? Faz com que o sistema elétrico, de uma maneira geral, seja um sistema com bastante inércia, tá? Ou seja, no momento de um curto-circuito, você tem um aumento muito grande da corrente.
O que não acontece numa geração solar, por exemplo. Você não tem inércia. Se acontecer um curto-circuito no gerador fotovoltaico, a tensão cai a zero e acaba, a corrente não sobe muito, né? Já no caso de uma máquina síncrona, acontece de ter uma sobrecorrente muito forte, né? Então a máquina com bastante inércia. Então por isso que a gente foca bastante esse tipo de energia, né? Que é o que mais tem aqui, né? Na matriz energética é o que mais tem, é a máquina síncrona, né? Então os conceitos dela têm que ser levados em consideração para o cálculo de curto-circuito. Aqui tem um esboço da etapa do fornecimento de eletricidade, tá? De uma usina hidroelétrica, por exemplo. Nós temos o reservatório de água, né? Nós temos a usina onde está o gerador, né? As turbinas, e onde é gerada a tensão. A máquina primária fica nessa primeira etapa aqui, né? E onde é gerada essa tensão. Só que essa tensão é gerada, geralmente, em média tensão, né? 11 kV, 13,8. Né? E como essas usinas geralmente ficam localizadas em pontos remotos da instalação, tem a necessidade de instalarmos linhas de transmissão para transmitir grandes blocos de potência. Como são bastante quilômetros, linhas bastante extensas, não é viável você fazer essa transmissão com uma tensão muito baixa, porque você terá perdas nesse caminho, né? Entre o gerador, né? E o centro consumidor. Então, para diminuir essas perdas, porque para eliminar não tem como, né? Tem como diminuir. Para diminuir, a gente eleva essa tensão. Então, são instalados transformadores e elevadores perto do gerador, né? Conectado às linhas de transmissão. Ao chegar num certo ponto, existem as estações de transformação, né, de tensão. E rebaixo essa tensão, que geralmente é alta, né, 230, 440 kV, né, para níveis menores, né, 88/138 kV. Que são chamadas linhas de subtransmissão, né? Ou às vezes transmissão também, mas são muito conhecidas como subtransmissão, porque elas ficam mais próximos do centro de carga, tá? E a tensão é um pouco menor. Após essa primeira transformação, geralmente tem uma estação de transformação e distribuição, que é onde fazemos o rebaixamento para tensões a níveis de distribuição em média tensão, 13,8, 24 kV, 36 kV, né? E onde estão conectados as linhas de distribuição, que essas linhas sim estão nos centros urbanos, né? É onde faz a distribuição para todos os usuários, né? Seja industrial ou residencial, são feitas a distribuição por essas linhas de distribuição primária. Essa linha de distribuição primária, geralmente em média tensão, né? Alimentam fortes cargas, né? Indústrias, né? Cargas industriais, direta e média tensão, ou então alimentam residências através de um transformador acoplador, né? Que vai fazer a redução de 13,8 para 220, por exemplo, 127, para alimentar nossas casas, né? Ou coisa parecida. Já as indústrias, como têm uma potência um pouco mais elevada, geralmente acima de 75 kVA precisa de uma entrada primária. Aí acima de 300 kVA, essa entrada primária já tem que ser convencional, né? Ou seja, tem que ter um disjuntor de média tensão, tem que ter um cubículo de entrada, proteção, né? Proteção indireta e tudo mais, né? Que é o foco aí da gente, são essas indústrias que recebem nesse nível de tensão, potências maiores que 300 kVA. Então, para você ter uma via de regra, para poder ter um conhecimento nessa área de cálculo de curto-circuito, primeiramente, nós temos que entrar em sistemas de potência, que geralmente um conhecimento mínimo na área de engenharia elétrica, né, que geralmente vocês têm isso em sistema de potência 1, ou então até instalações elétricas, né, se você tem uma iniciação nisso aí, né, e quando entra em sistema de potência, né, instalação elétrica, geralmente a ementa é um pouquinho diferente do sistema de potência, né?
quem fez engenharia eletrotécnica, que fez questão de potência, é voltado mais para diagramas voltado para nível de transmissão e distribuição. Então, o diagrama unifilar ele representa equipamentos e toda a topologia do sistema, né? Geralmente pode ter incluso os dados, por exemplo, bitola de condutores, né? Dados de placa, de transformadores, geradores, né? Então, a ideia é representar com um fio só o seu sistema. Porém, que é representado só por um fio, porém, ele é um sistema trifásico, tá? Então, nunca pode esquecer desse detalhe. Por vezes, nós analisamos o circuito como se fosse uma fase só para facilitar, né? É comum isso em sistema de potência, né? A gente analisa o circuito como se fosse monofásico e no final a gente não pode esquecer que ele é trifásico, né? Então, a gente tem que aplicar aí vezes 3, né? No resultado final, né? Dependendo aí do que você está analisando. Então, o diagrama aqui, ó, tem um exemplo do que é esse diagrama. Então, a primeira coisa, para analisar um circuito, né? Para efeito de curto-circuito, nós temos que conseguir analisar um diagrama unifilar. Geralmente, cada componente tem uma simbologia. Por exemplo, esse aqui é um gerador. Então, quando você precisa representar um gerador no sistema, você representa dessa figura aqui, dessa maneira. Se você quiser representar uma barra, por exemplo, essa aqui, ó, uma barra, essa aqui é outra barra, né? Então, todos os pontos de conexão em sistema de potência, a gente tem que chamar de barra ou nó. Geralmente, em linha de transmissão, em alta tensão, é chamado de barra. Em média tensão, também é chamado de barra. Quando nós vamos para baixa tensão, às vezes você pode ouvir o termo nó. Mas é a mesma coisa, que são pontos de conexão. Então, barra ou nó. Por exemplo, aqui essa barra é a barra do gerador. Essa barra 1 aqui é a barra do transformador, que está conectada com a carga, está conectada com uma linha de transmissão, né, que alimenta essa barra 3. Está interligada essa outra linha de transmissão, que está interligada com a barra 2, né? Então, são barras do meu sistema. Por exemplo, quero calcular o curto-circuito na barra 1. Então, você já sabe que é o curto-circuito nessa barra. Na hora de fazer os cálculos e tudo mais para frente a gente vai ver isso aí. Por exemplo, na barra 3, qual que é a carga que está conectada na barra 3? Então, você tem que vir aqui, ó, essa aqui é a barra 3, é uma carga conectada, tem um gerador conectado. Aqui. Mas se eu perder a linha, essa linha aqui, ó, o que vai afetar? Vai afetar a barra 1 e a barra 3. Então, pode ter um problema. Outro gerador aqui, N2, né? Esse aqui é o símbolo do transformador, tá? Geralmente é assim que simboliza o transformador, né? Ou seja, esse aqui, o diagrama unifilar serve para isso, para você conhecer todo o sistema. Então, você não precisa ir lá no campo, né? Por exemplo, você vai fazer um trabalho numa indústria, lá no Ceará, por exemplo, você não precisa ir no Ceará para conhecer o sistema elétrico dessa indústria. Se conhecer muito bem, inclusive. Se você ler o diagrama unifilar, você terá condições de conhecer perfeitamente. Algumas vezes o diagrama unifilar é alimentado com comprimento do circuito, bitola de cabos, né, dados de placas no transformador e tudo mais. Aqui temos um outro exemplo de diagrama unifilar. Nós temos uma subestação, né, que está com os dados de placa 132 kV, 1000 MVA, né? Alguns dados a gente tem que já se memorizar, né? Que, por exemplo, MVA significa potência aparente. Então, essas coisas a gente tem que dar uma revisada aí, né? Durante o curso, dar uma enfatizada que MVA significa potência aparente. Nós temos 3 potências, ativa, reativa e aparente. A potência aparente normalmente é potência de equipamento, né? Potência ativa, geralmente, é o trabalho, tá? Então, está ligada à carga. Por isso que aqui nós temos 9 megawatts, por exemplo. Quer dizer que é uma carga de 9 megawatts na barra 2. Nós temos uma carga de 6 megawatts na barra 3. MVAR, geralmente, é a potência reativa da barra, né? Então, aqui ele está descrevendo a potência em cada uma dessas barras
Temos um transformador que vai reduzir a tensão 132 para 33 kV, né? Ligado em ΔY. Então, isso aqui significa que é o grupo de ligação do transformador, tá? Então, isso aí a gente também tem que começar a prestar atenção na hora que vai fazer um levantamento, tá? Para um estudo de curto-circuito, por exemplo, porque faz parte do trabalho fazer um levantamento minucioso da instalação, quando fazemos o estudo de curto-circuito. Um deles é levantar os dados de placa. Os dados de placa de um transformador, por exemplo, tem que ter nível de tensão, primário, secundário, impedância, né? Tem que ter lá o grupo de ligação, né? Porque isso é importante na hora de fazer o cálculo, né? E tudo mais. Aqui também temos geradores, tá? Então, esse aqui é o símbolo do gerador. Então, nós temos aqui na barra 1, 2, 3, 4, 5, 6 geradores de 5 megawatts, conectados à rede através de transformadores e elevadores. Tá? Então, aqui já deu para ter uma ideia do que é essa instalação, né? Tudo isso aqui conectado à barra 6. A barra 6 que tem toda essa geração conectada. Ou seja, nós temos os dados como potência ativa e reativa, nominais também podem ser representados, dados de placa de transformadores, né? Quem está aqui, ΔY aterrado, potência equivalente do sistema, né? Também. O ideal, quando vai fazer um lift-wire, é você levantar o máximo de informações possíveis, tá? E sempre alguma coisa você vai precisar algum dia e tem que estar aí na mão. Tá? Potência aqui do total da barra, né? Da estação, da subestação, né? 1000 MVA. Um diagrama unifilar tem que ter os seus componentes representados, tá? Só que a gente aqui vai tratar dos principais, né? Para o estudo de curto-circuito. Mas vale a pena que quiser ir um pouco mais a fundo, ir atrás aí numa literatura técnica específica de diagramas, né? Uma norma, né? Que é normatizado todos esses componentes. Para nós aqui, a gente vai estudar muito disjuntor, né? Transformador, gerador, né? Que são os principais aí para um estudo de curto-circuito. Então, se nós precisarmos representar um disjuntor, é isso aqui. Ó. Geralmente tem uma diferença entre a representação de um disjuntor, um desenho elétrico de um quadro, por exemplo, um quadro de baixa tensão, onde representa o disjuntor com aquela bola, ele é meio arco aqui, né? Uma bolinha aqui na ponta, né? Se é monofásico, coloca isso aqui, né? Trifásico, né? Geralmente o pessoal faz assim, né? Só que na sistema de potência a gente não utiliza essa representação. Geralmente a gente representa essa aqui, ó, um quadrado, né? Conectado a uma barra, né? Geralmente disjuntor a gente faz isso. Sistema de potência. Transformador, geralmente a gente usa essa aqui. Por uma hora ou outra vocês podem ver outra representação, né? De transformador, que nem essa aqui, né? Que a gente viu agora no slide anterior, né? Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Esse aqui, esse transformador, por exemplo, está representado de uma forma um pouco diferente, mas também pode ser utilizado, pode ser visto. Como também você pode ver esse, que são duas bolinhas, né? E nem está esse aqui, né? Também é uma representação de transformador. Podemos também representar o gerador dessa forma aqui, ó. Um círculo com um sinal de alternado no meio, né? Quer dizer que é um gerador síncrono. Tá? Cada equipamento tem uma simbologia exclusiva, né? Então, esse quadrado é o disjuntor e é ele. Tá? Não adianta colocar um quadradinho e escrever que é transformador, aí fica esquisito, né? Então, o disjuntor é o quadrado, né? O transformador é esse aqui, gerador, né? Geralmente é mostrado de forma monofásica, mas nunca podemos esquecer que trata-se de um equipamento trifásico. Tá? Isso aí não podemos esquecer. Tá? Interligações, cabos são representados por linhas contínuas. Tá? Então, no diagrama unifilar, geralmente, a linha de transmissão, cabos, essa é uma linha contínua. Né? Geralmente, o pessoal representa assim. Agora, uma vez conhecendo o diagrama unifilar, agora a gente vai começar a entrar na seara de curto-circuito, que é o diagrama de impedâncias. Então, para fazer um estudo de curto-circuito, temos que montar um diagrama de impedâncias.
Porque no final o que importa é a impedância do circuito para o cálculo de curto-circuito, tá? Porque o que acontece? Pela lei de Ohm, a gente sabe que V é igual a R vezes o I, né? Essa é a lei de Ohm. O que é um curto-circuito? É um contato entre um condutor energizado e o outro, por exemplo, e a Terra. Ou seja, é um contato de baixa impedância entre condutores. É um contato de baixa impedância. Então, por isso que a corrente sobe bastante, que é um contato de baixa impedância. Então, a corrente tende a subir bem, né? O que limita esse aumento de corrente? Que ele também não é infinito, né? Pô, a corrente vai chegar. Então, se a gente colocar aqui a corrente I é igual a V sobre o R, né? Tá? O que acontece? A corrente em um circuito elétrico é tensão sobre corrente, tá? Pela lei de Ohm, né? Se é um contato de baixa impedância, um curto-circuito, quanto que é essa impedância? Se fosse zero, a corrente iria ao infinito, né? Mas nunca é zero, né? Por quê? É limitada à topologia da rede. Ou seja, a impedância da rede. O que limita a corrente curta é a impedância da rede. Por isso que, dependendo do local, a corrente de curto-circuito no Ceará é uma, lá no Maranhão é outra, num bairro que você mora é um, se você vai numa indústria 20 quilômetros para lá, é outro nível de curto. Mas, de repente, a subestação é a mesma, que alimenta tanto um ponto como o outro. Porém, a topologia da rede do ponto de curto 1 é diferente do ponto de curto 2. Ou seja, a somatória das impedâncias é diferente entre um ponto e o outro, né? Do ponto de defeito até a subestação. Então, via de regra, um curto-circuito é calculado assim, do ponto de defeito até a subestação. Então, é assim que se calcula. Ou seja, é a tensão da rede, né, dividido pela impedância de defeito, tá? Que a gente muda para Z, tá? Porque em corrente alternada não existe o termo somente resistência, tá? Nós temos o termo resistência e reatância. Então, o Z é igual a R mais JX L, tá? R é a resistência e XL é a reatância indutiva. Então, o que acontece? Ó? Uma instalação comum, né, é composta de cabos, transformadores, né? E basicamente é isso. São esses os equipamentos que limitam a sua corrente de curto-circuito, porque cabos e transformadores são equipamentos que têm a sua impedância. Tá? Um cabo ele tem uma impedância. Se ele é de 70 milímetros, de 120, 240, 300 milímetros, ele tem uma impedância ohms por quilômetro. O transformador também, se ele é de 500 kVA, se ele é de 13.2 para 220, 13.2 para 440, né? É de 24 kV para 380, né? Ele tem uma resistência e uma reatância, ou seja, tem uma impedância. A transformador tem sua impedância também. A linha de transmissão, geralmente em alta tensão, geralmente tem uma reatância maior do que a resistência, né? E a rede de distribuição, a resistência que vinga mais, tá? Porque são linhas com nível de tensão mais baixo. Então, a parte resistiva é bastante significativa. Na linha de transmissão, as correntes são menores, as tensões são maiores e a reatância é maior. Tá? Então, é assim que funciona a lógica do sistema elétrico, né? Então, para fazer um estudo de curto-circuito, precisamos conhecer a impedância, né? Tá? Precisamos conhecer a impedância, né? Do ponto de defeito, né? Até a subestação. Então, basicamente é isso. Para eu fazer um estudo de curto-circuito, ou seja, conhecer, né? Fazer o cálculo da corrente de curto-circuito num determinado ponto, num painel tal lá, da minha indústria. Eu preciso saber a impedância daquele ponto que eu quero saber o curto-circuito até a subestação. Então, eu preciso saber quanto que eu tenho de impedância. Então, para isso, eu tenho que sair somando as impedâncias ali, né? Para isso,
eu tenho que saber a impedância de cada equipamento conectado à minha rede, né? Então, através do diagrama unifilar, eu levanto o que eu tenho lá. Eu tenho uma linha de transmissão, tenho uma subestação, eu tenho um transformador, por exemplo, né? Então, eu vou ter aí as impedâncias de cada item. Então, por exemplo, a linha de transmissão. Eu tenho aqui isso aqui é a representação de uma linha ou cabo em diagrama de impedância. Então, eu vou representar essa linha ou cabo dessa maneira, uma resistência e uma reatância. Ou seja, se eu tiver uma subestação aqui e o centro de carga aqui, eu vou conectar a barra 1, né, da subestação, né, até a barra 2 do centro de carga, né, através de um cabo. Então, esse cabo vai ter uma resistência e vai ter uma reatância, né? Então, eu vou ter aqui, ó. Então, se eu der um curto-circuito aqui, ó, o que vai limitar esse curto-circuito? Exatamente essa reatância e essa resistência. Então, se a minha linha, os meus cabos têm lá 30 km de comprimento, eu vou ter uma limitação 30 km com os dados desse cabo. Então, eu vou ter uma corrente de curto ali. Vamos supor que a corrente de curto, num ponto, é essa. Aí você troca essa linha para uma outra com uma bitola diferente. Então, terá uma outra impedância, uma outra corrente de curto. Então, por isso é muito importante a gente começar a traçar o diagrama de impedância. Que através do diagrama unifilar, nós começamos a fazer o diagrama de impedância. E ele que vai traçar o caminho da corrente de curto-circuito, quando a gente for calcular. O transformador também é representado por uma resistência e uma reatância. Tá? Gerador também, uma reatância, né? Tá? Então, todos os equipamentos do sistema elétrico é representado por impedâncias. Né? Por isso que quando a gente faz a conexão deles entre si, nós chamamos de diagrama de impedância. A partir dele que a gente começa a calcular o curto. Por isso é importante você, primeiro passo para um estudo, né? Conhecer o diagrama unifilar. Composto desse diagrama unifilar, traçamos o diagrama de impedâncias. Isso só é possível se você conhecer os dados de placa dos equipamentos. Tá? Ó, o sistema é modelado através de impedâncias para o cálculo de proteção. Cada equipamento tem o seu modelo de impedância em sequência característico. A gente vai ver daqui a pouco o que é isso, modelo de sequência. E é gerado com base no diagrama unifilar. Aqui está uma comparação, né, entre o diagrama de unifilar e o diagrama de impedância. Significa o mesmo sistema base, né, porém para finalidades diferentes. O unifilar serve para você conhecer o sistema, como ele é conectado, o que tem nesse sistema, né? Então, ele é utilizado pelo operador, utilizado pelo eletricista, utilizado por quem for quiser conhecer a instalação, tomar alguma decisão com base nisso. O diagrama de impedância já é mais específico. Aí quem vai utilizar esse diagrama de impedância é o engenheiro de proteção. É o engenheiro que vai calcular o curto-circuito numa barra, por exemplo. Tá? Então, esse diagrama de impedância é mais específico. Então, aqui eu tenho o gerador. O gerador é representado por uma reatância. Então, você vem aqui, coloca o seu gerador ideal, tá? Só que agora ele não é mais ideal, porque ele tem uma reatância. Então, nós temos que representar essa reatância. Como é que eu descubro essa reatância? São os dados de placa do equipamento. Então, a partir de agora, nós temos que conhecer os dados de placa dos equipamentos. Está conectado a uma linha de distribuição. Né? Então, nós temos aqui... Aliás, antes da linha de distribuição, nós temos o transformador. Então, o gerador está conectado no transformador. Então, nós temos aqui o transformador. Tá? Temos o transformador conectado. Após essa conexão do transformador, nós temos uma linha de transmissão, LT, ó, no diagrama unifilar. Aí no diagrama de impedância, eu venho aqui, ó, considero ela aqui, ó, interligando a barra 1 e a barra 3. Está conectado, barra 1 e barra 3 através de uma impedância. Depois nós temos o gerador, que também tem que ser representado por a sua determinada impedância. Tá? Linha de transmissão, como é que eu descubro os dados dela?
tem que ter os dados do fabricante, se é uma linha de transmissão, se é um cabo de distribuição, um circuito de 24 kV, uma conexão entre a cabine primária e a secundária lá de 35 milímetros, um cabo EPR tantos milímetros, então tem que ir na tabela do fabricante e vai te fornecer os dados, geralmente ohms por quilômetros, né? Aí você vai calcular lá se tem 100 metros, 200, 500 metros, né? Vai depender. Tá? Aqui nós temos entre a barra 1 e 2 outra linha de transmissão. Então, é representada aqui a outra linha de transmissão. Temos outra linha aqui, entre 2 e 3. Outra linha aqui, né? Outro transformador, né? E o outro gerador, né? Tá. Então, esse sistema aqui da direita é o diagrama de impedância desse diagrama unifilar. Com base nisso que nós fizemos todos os cálculos. Nós podemos fazer todos os cálculos de proteção. Tá? As cargas, geralmente para estudos de curto-circuito, nós podemos desconsiderar, né? As cargas, porque o que acontece? Vamos supor que você tem uma carga lá conectada na barra 1, né? A gente tem ela aqui. Uma carga aí de 100 amperes. Só que na hora que dá o curto-circuito, tá? Na hora que dá o curto, a corrente de curto geralmente é bem maior que a corrente de carga, então acaba ficando insignificante. Acaba ficando insignificante, né? Algumas vezes, um ou outro comenta isso, né? Mas acaba ficando, quanto maior a corrente de curto, mais significante fica, né? Então, se você tem uma corrente de curto de 5.000 amperes ou 5.100, dá quase no mesmo, né? Então, geralmente a gente desconsidera para facilitar os cálculos. Unifilar visualização da topologia e características dos equipamentos e impedâncias, modelagem do sistema para análise. Então, através do diagrama de impedância, nós fazemos estudos de curto-circuito, estudos de fluxo de carga, né? E por aí vai. Tá? Transitórios eletromecânicos, transitórios eletromagnéticos, né? E tudo mais. Agora a gente vai falar do representação em PU, tá? Então, essa é uma característica muito interessante do sistema de potência, porque para começar a fazer as análises, nós precisamos fazer uma revisão disso aqui, né? Para quem fez em eletrotécnica, acaba sendo uma revisão, engenharia eletrotécnica, outros que fizeram engenharia eletrônica e não teve essa disciplina, vai ter que dar uma estudadinha um pouquinho mais a fundo, né? Mas assim, o que acontece? No sistema de potência, a gente representa os valores em PU, ou seja, por unidade, ou para estudos de fluxo de carga, transitórios, estudos de curto-circuito, né? O PU coloca os parâmetros elétricos do CEP em uma mesma base, né? Para facilitar os cálculos. Então, ao invés de a gente utilizar um sistema com tensão de 13.800 volts, né? 480 volts, né? 24.000, 138.000 kV, né? O que acontece? São valores grandes, né? 138.000, né? 13.800. Vai calcular a corrente, dá 5.000 amperes. Aí começa a ficar números muito grandes. Acaba começando a ficar difícil a sua representação. Essa sua representação começa a ficar difícil, né? E quando você começa a fazer cálculos, começa a ficar complicado você ficar escrevendo aquele monte de número. E quando você vai fazer algoritmos, softwares dedicados, começa a ocupar muita memória do seu computador, você tem um monte de números grandes, trabalhar em várias bases, né? Quando no sistema de potência, a gente mistura transformador no nível de tensão com outro nível de tensão, né? Então, muita coisa muda, você tem que fazer mudança de base, né? Então, para facilitar, a gente representa tudo em PU, que nada mais é que um valor percentual. Por exemplo, ao invés de eu falar que a tensão é 13.800 volts, eu falo que a tensão vale 1 PU, por exemplo. Por exemplo, eu pego uma tensão de 13.800 volts, por exemplo, ao invés de falar isso, eu falo que é uma tensão de 1 PU. Isso é comum, quem já trabalha com isso, quem já ouviu falar, pegou algum estudo, alguma simulação específica de curto-circuito, às vezes vê isso aí, está escrito lá, ou alguém falar, não, a tensão lá deu 1 PU.
a corrente deu meio PU, a potência tantos PU. Então, por quê? É muito mais fácil você colocar no computador, ao invés de 13.800, você coloca 1 PU. São menos dados que você vai trabalhar, né? O que é importante? É você saber o valor da base. Tá? Vamos supor que eu sei que o valor da base é 3.800 volts. Então, eu sei que 1 PU vale 3.800. Então, se eu falar, não, a tensão naquela barra lá é 0,9 PU. Né? Pô, o que significa isso? Então, quer dizer, se a minha barra, a minha base só vai 13.800, então se eu tenho uma tensão de 0,9 PU, eu vou ter 0,9 vezes 13.800. Então, a tensão naquela determinada barra, tá, vai ser 11.000 e alguma coisa, né? 11 kV, né? Por exemplo, né? Multiplicando 0,9 por 13.800. Então, o que acontece? Quando você escutar alguém falar, não, a tensão naquela barra é 0,8 PU, 0,9 PU, né? Quer dizer que é por unidade. O valor percentual, por 100, né? Por unidade. Você precisa sempre saber os valores de base. Tá? Tem que saber isso, os valores de base. Tá? Basicamente é isso. Então, para o conceito, né? De PU, né? Então, a gente vai entrar agora numa explanação sobre o que significa isso, tá? Inclusive, esse assunto vai ficar para a aula 2, tá? Vídeo aula 2. Essa videoaula nós vamos terminar por aqui, né? Então, na próxima aula nós continuamos. Né? Vou marcar aqui o slide que a gente parou. Né? Vou colocar aqui o slide 11, tá? Na videoaula 2 nós continuamos. Até lá.